Boa noite, amados do Pai Eterno. Estamos aqui mais uma vez para a glória do Eterno Pai. Essa é uma porção extremamente especial porque fala acerca do Pêssar, ou seja, da Páscoa. E não pretendo prolongar muito, pois se trata de uma porção comemorativa. E para abençoar a todos vocês que acompanham, que vão vir acompanhar o canal ao longo dos tempos, que a nossa ideia é sempre abençoar a sua vida, trazer informações que venham despertar o seu conhecimento, em buscar mais a palavra do Eterno, a cultura do seu filho amado, né? Querido amado príncipe, né? Da humanidade, não somente de Israel. E que você venha meditar aqui no que for abordado nessa porção, porque é bom sempre, o objetivo nosso principalmente é quebrar certos paradigmas, certo? Ajudar você, sempre ajudar você a ter um conhecimento mais profundo, a ser uma pessoa que tem sede pela palavra, pela Torá do Eterno, né? Que na verdade Torá quer dizer apenas a instrução, o ensino, certo? Não quer dizer lei, lei quer dizer em sua palavra date, que é para não criar certa, né, desavença, digamos, ou algo do tipo. Vamos para um breve momento, certo, de meditação, de oração nesse início, certo? Que você possa estar concentrado no Deus Todo-Poderoso de Israel neste momento, certo, irmãos? Meu Deus e meu Pai que habita acima de todas as coisas, Deus dos exércitos, Deus da eternidade, eis que estamos aqui, meu Deus, dando continuidade na tua semana do Pêssar, da Páscoa, que tu tanto pedisse que os teus servos, os israelitas, viessem, meu Pai, a serem zelosos pela tua palavra, a lembrarem de geração em geração acerca desse momento do Pêssar, que representa a saída do Egito, da escravidão lá no Oriente, meu Deus, de Mitzrayim. E aqui estamos nós, meu Pai, unidos aos teus servos, ao teu povo israelita, aos judeus e demais tribos, pelo teu Filho amado. E propomos, meu Pai, sempre buscarmos de forma real a tua palavra, praticar como foram ensinados aos apóstolos, como os apóstolos queriam que as gerações vindouras, principalmente de outras nações, os gentios, viessem, meu Pai, de forma original e literal, sempre festejar a tua palavra, não diluindo informações, meu Deus. Mas o nosso propósito é sempre esse, meu Deus, de reavivar essa geração, essa nação, sempre cumprindo a tua palavra, meu Pai, e seguindo os teus caminhos. Que venhamos ter, meu Deus, essa sede de praticarmos a tua palavra e sempre corrigirmos, meu Pai, onde é que houve a falha nessa história da humanidade, das pessoas estarem distantes da cultura de Israel. Sim, meu Deus, com teu filho incluído no meio, que é ele que nos aproxima ao teu povo e às festas de Israel, meu Pai. Não buscamos aqui estar apontando para a vida dos nossos irmãos que estão descobrindo, estão aprendendo mais da tua palavra, meu Pai, mas queremos sempre alinhar com a tua palavra, meu Pai, a nossa vida, a nossa história. Que o Senhor venha tocar nos nossos irmãos cristãos, para que eles venham sempre estar buscando essa profundidade da tua palavra, porque sabemos, meu Deus, que na tua palavra diz que o céu é tomado à força e devemos nos esforçar para buscar a tua palavra, buscarmos estar festejando, unidos ao teu povo, meu Pai. Que o Senhor venha trabalhar na vida de cada um, que não venhamos ter de forma alguma
apontamentos para nossos irmãos, mas ser um servo paciente, crendo que todos um dia hão de estar sempre no teu caminho, buscando de forma sedenta a tua palavra, e que vão surgir muito mais e mais pessoas, meu Pai, quebrando esses paradigmas, porque o teu povo e o povo gentil foi unido como um só, meu Pai. Que venhamos festejar essa festa da forma literal como ela foi ensinada pelos apóstolos. Os apóstolos queriam que nós, os gentios, também viéssemos nos apregoar, como muitos dos gentios também estavam unidos aos judeus naquele século, meu Pai, sempre buscando estar presente nas festividades de Israel como elas eram, meu Pai, sem deturpações, sem malícia, meu Deus. Que não venhamos jamais estar apontando o nosso dedo para a vida dos nossos irmãos, mas ter paciência, crendo que o Senhor tenha abençoado a cada um, meu Pai. Que o Senhor é um Deus justo, meu Deus. Que esta semana que tem sido iniciada, meu Pai, desde a sexta-feira à noite do Pêssar, a casa de cada um vem estar coberto com o sangue, meu Pai, do Teu Filho amado, que livra de todo mal o Teu povo, meu Deus, e aqueles que entram na aliança com o Senhor, no Teu Filho, Yeshua HaMashiach, ungido de Deus. Em nome do Teu Filho amado, Jesus, Yeshua, meu Deus, te engrandecemos, meu Pai, nesta noite. Amém. Então, irmãos, que você venha prestar atenção no que vai ser dito aqui, certo? Esta noite, meu irmão. Porque a nossa intenção, a minha intenção é sempre abençoar a sua vida, certo? Que você venha buscar, estar sedento aí na palavra de Deus essa noite, com essa pequena porção que eu tenho preparado. Bom, observe desde já, conforme a tela, certo? Vamos iniciar em Êxodo, capítulo 12, certo? Então, a partir do versículo 5. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Observe, amigos, que conforme consta na tela, aqui é um diálogo, certo, em que está sendo dada a instrução do parte de Adonai, do Senhor Deus de Israel, a Moisés e a Arão na terra de Mitzrayim, do Egito. Então, no versículo que eu vou mencionar aqui, certo? Você vai acompanhando, tanto na tela como na sua Bíblia, se de preferência, assim, você preferir. As seguintes palavras, é dito a partir do verso 2. Estes mesmos meses vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme ao número das almas. Conforme ao comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até ao 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue, e pô-lo-ão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos, com ervas amargosas, e a comerão.
Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo. A cabeça com os pés e com a fissura. E nada deles deixareis até amanhã, mais o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Queimarei, pois, assim, pois o comereis, os vossos ombros cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a peça, a Páscoa do Senhor. Eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até aos animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal das casas e que estiverdes vendo eu sangue, passarei por cima de vós, não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito, Mitzrayim. Então, observe que, conforme lido por mim aqui, essa questão do Pessa, você vai identificar que se trata do primeiro mês do ano. Então, veja, de um ponto inicial, é algo interessante. O Pessa foi usado aí, festejado no primeiro mês do ano. Então, veja os sinais, veja a questão do cordeiro, ou seja, um cordeiro perfeito. Você vai identificar que, começando aqui já de início, vai se identificar que muitas coisas são demarcadas aqui nesse período do Êxodo. Por quê? Porque é dito, entre muitos judeus messiânicos, né, acerca, claro, do estudo que se tem, que Israel ele passa a ter o seu senso de identidade a partir daqui, do Êxodo. Porque você passa a ver, principalmente o Pessa ou a Páscoa sendo comemorada, e o Eterno ele solicita e pede que seja festejado de tempo em tempo, certo? De forma contínua, sem interrupção, esse momento. Você vai ver o sangue nos umbrais que são colocados do cordeiro, ou seja, ia demarcar um sinal para que o anjo do Senhor, certo, que estaria no poder de Deus, ele atuaria ali para fazer certos sinais e prodígios, e os povos de Israel não seriam atingidos, e todo aquele que estivesse no meio de Israel ali estaria protegido de fato. Deus não iria rejeitar aquele que se achegasse ao seu povo. Então, observe que o sinal é dado aqui acerca do cordeiro. Você vai ver todo um simbolismo do cordeiro, do seu sangue sendo usado. O cordeiro que iria alimentar as famílias iriam se alimentar dele em plena Páscoa, certo? Os israelitas. Então, a festa do Pessa, por que o Pessa ele está envolvido diretamente com o contexto de salvação e redenção da Brit Hadashah, do Novo Testamento? Porque a festa do Pessa em si ela é o cenário de fundo dos evangelhos, certo? E da salvação. Você vai encontrar nos textos do Novo Testamento acerca do Messias, do Mashiach, no momento em que ele foi levado ao Egito. Então, esse momento que ele é levado ao Egito, já havia uma profecia nos profetas antigos, que do Egito chamei o meu filho. Você encontrará em Mateus capítulo 2, verso 13 ao 15. Então, teremos neste mesmo período acerca da ordem do líder daquela época, em que o Messias estava fazendo ali, atuando em seu chamado. Você vai ver que, acompanhando de acordo com o tempo cronológico, certo, da Bíblia, é lógico que o Messias, quando ainda era criança, o anjo avisa aos pais dele que eles poderiam voltar novamente, depois de terem fugido do Egito, para as terras, certo?
de Israel, porque o então líder da época já havia falecido. Então você vai identificar que nesse período ainda do Messias ser recém-nascido houve essa matança de bebês, certo? Até certa idade foi solicitado que houvesse essa matança, ou seja, para tentar de alguma forma impedir, mas de forma alguma aquilo que Deus determinou não iria ser cumprido. Pelo contrário, aquilo que Deus quer aconteceria de toda forma, até porque o Messias seria, como visto na Bíblia, o segundo homem, o segundo Adão. Ele que tiraria o pecado do mundo, Cordeiro de Deus. Então você vai identificar que essa matança de bebês é muito similar ao que aconteceu no Egito, quando Moisés, né, no período de Moisés, você vai identificar que estava tendo a matança dos bebês. Foi da procedência de Faraó, mas Moisés ele foi adotado, ou seja, Moisés seria um homem e líder usado por Deus mais à frente no futuro. Então era de total importância que Moisés estivesse em segurança. Essa história de Moisés você vai encontrar mais em alguns assuntos meio do Egito que você vai encontrar no canal. Que Moisés ele foi adotado segundo aquele costume daquela época do Egito. Para Faraó, desde que o menino não atrapalhasse nos seus afazeres sua família, a filha dele poderia até então adotar o menino, entendeu? Ou seja, ela passa a pagar para a mãe do menino criá-lo. Daí ele foi crescendo e foi tendo acesso aos assuntos, à educação egípcia da época, sendo então um rapaz estudado. Então você vai entender que o cenário do Pêssego, da Páscoa, ele está totalmente atrelado ao pano de fundo do Evangelho de Salvação, porque você vai identificar que Deus ele faz questão que, principalmente o seu povo israelita e demais tribos deles, passasse de geração em geração, ensinasse às crianças acerca desse momento, dessa festividade, o que significaria aquilo. Então temos que sim que aprender a diferenciar a questão do que é ceia e a questão do que é a festa do Pêssego, certo? Porque é importante você identificar o que de fato é a Páscoa, o que simboliza ela de forma geral. Então, o que Paulo, ele fala em 1 Coríntios 5, 7, capítulo 5, versículo 7. Limpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, ou porque o Mashiach, nosso Pêssego, foi sacrificado por nós. Então, entenda que você vai identificar, certo, diretamente algumas palavras que coincidem com o quê? Com a festividade que tem na semana da Páscoa do Pêssego, que é a dos pães asmos, certo? Então, observe que Paulo ele fala palavras importantes, fala uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Então, observe que essa frase, está você sem fermento, é totalmente, diretamente relacionada ao que? Ao significado da semana. Tanto é que no mesmo versículo é citado acerca de quê? Da Páscoa. Para você ter uma ideia, na Páscoa, no Pêssego, em Israel, na cultura israelita bíblica, Paulo, lógico que como um bom líder, instruído por Gamaliel, naquela época, um grande doutor, ele já festejava, isso é natural da cultura dele, certo? Ou seja, se fermento está dizendo a festa dos pães asmos. Se você identificar e estudar bem a questão do conteúdo dos pães asmos que nós vamos estar festejando, ou seja, essa semana todinha até o caimento da noite da próxima semana, do sexta, sábado, diz respeito a isso, certo?
solicitado na semana da Páscoa o quê? Que o indivíduo ele tire o fermento, certo? Da casa. Principalmente no rito cultural de Israel, você vai ver isso. Hoje em dia, para o indivíduo, lógico, como estamos mais na área, num período mais moderno, o que o indivíduo ele pode estar fazendo? Ele pode estar separando, certo? Um certo local, armazenado esses materiais de fermentação. Então, a questão de sem fermento é o pecado. Se trata diretamente ao pecado, ou seja, é uma alusão ao pecado. Então, Paulo aí não cita algo desconexo aqui, certo? No 1 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 7. Então, no mesmo versículo, ele vai usar o termo peça, Páscoa, e usa o termo sem fermento. Então, lógico, ele está fazendo diretamente alusão à festa dos pães asmos. Aí você vai entender melhor esse fator. A questão do praticado, você querer ensacolar fermento, alimentos que possuem fermento, coisas fermentadas, e o fermento durante uma semana você guarda em determinado local da sua casa e se nutre com alimentos mais que não possuem esse material, para trazer a você essa experiência, mas simboliza diretamente a questão de você não ter pecado na sua vida, de forma geral. Então, isso é uma breve explicação para você ter uma ideia, porque como Paulo, lógico, um benjamita, mas como nos tempos daquela época, devido a não ter muitas informações devido a quem seria de cada tribo, geralmente usa-se o termo judeu, certo? Da tribo de Judá. Então não acho muito estranho, como se o indivíduo estivesse ali tentando enganar, se o indivíduo dizer que Paulo era judeu, embora em um certo versículo da Bíblia você vai achar ele afirmando ser da tribo de Benjamim. Isso é mais devido às percas que houve de documentos das tribos ao longo do tempo. Então direciona-se então o indivíduo a ser de Judá, da tribo de ser ele um judeu, certo? Nada que alguém esteja de forma alguma de tão ludibriar você. Então tenha bastante cuidado antes de apontar para alguém, falando que um indivíduo fala que o Paulo era judeu, só que na Bíblia diz que ele mesmo afirma ser de Benjamim, certo? Então temos escravos do pecado, certo? Libertos para Deus. Isso você vai encontrar em Romanos, certo? Capítulo 6, versículo 16 ao 23. Então, observe que vamos encontrar as seguintes palavras: mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e libertos do pecado fostes feitos servos da justiça. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade, para a maldade, assim apresenteis agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Yeshua HaMashiach, nosso Senhor, Cristo Jesus. Então, essas palavras são de Paulo, certo? Também eu citei acerca de Romanos, certo? 6, do versículo 17 ao 23, para que você venha estudar, certo? Estou dando apenas uma explicação rápida, um estudo, uma mini porção para vocês. Então, veja que Israel, mas as nações entrando na aliança com Deus. Então,
Por que jamais as nações? Você vai encontrar na porção de Nitzavim, no caso em Deuteronômio, capítulo 29, a partir do verso 10, certo? Para quem não possui a Taná, mas você vai encontrar em Deuteronômio, capítulo 29, a partir do versículo 10. E também vamos ter nações através do Messias entrando na aliança, aproximados pelo sacrifício, ou seja, que eles foram enxertados, certo? Então vamos para a próxima tela. Então veja que importante aqui. A evidência no primeiro século é a aproximação dos primeiros crentes, certo? Aqueles que criam no Messias, com o povo judeu, com Israel. Então, por que falarmos disso? Qual a importância disso? Porque existe, amados, a ligação, como você vê. Por que a aproximação? Porque a aproximação daquele tempo você vai ver como está hoje a igreja, como estão as pessoas hoje, para que você possa se nortear, ver aonde foi o erro histórico, aonde aconteceu o erro, certo? Então, há esse seccionamento da verdade. Por que as pessoas... que a minha verdade agora... essa é a minha verdade. Não, eu interpretei assim. Fica sempre aquele chamado combate. Você tá lá, explica tudo lá conforme a cultura de Israel, conforme Paulo estudava, João estudava, porque eram de Israel e observavam os costumes da época. Então, há esse seccionamento da verdade. Por isso que é importante essa menção desses indivíduos do primeiro século. Por quê? Porque eles queriam praticar. Uma vez que foram aproximados pelo Messias, eles tinham acesso agora a Israel, podiam praticar as festividades e demais coisas, certo? Por estar circuncidados, como disse, através do Messias, do poder, do sacrifício do Messias. Então, tenha cuidado com a forma como trata a palavra do Eterno. Não existe aquela questão de duas peças, de duas Páscoas. O indivíduo, não, que aquela ali é a Páscoa dos judeus, a nossa é a Páscoa cristã. Mas por que esse sentido? Quem induziu o indivíduo a pensar dessa maneira? É seccionar, é metade de uma verdade, ou seja, não, para eles aquela Páscoa judaica, a nossa Páscoa cristã. Então, para esse indivíduo quer dizer que existe uma chamada Páscoa cristã, ou seja, ele criou a verdade dele. E você vê que é muito comum, muito comum, infelizmente, hoje em dia, essa geração, esse mundo que estamos vivendo hoje, as pessoas querem guardar a opinião para você, mas você não pode fazer isso com a Bíblia, com a palavra santíssima de Deus, que Paulo, ele fala em certo momento da Bíblia, você vai encontrar na palavra acerca dos ritos, que é ideal que o homem venha preservar aquilo, ou seja, não diluir, não adulterar informações que estão ali, porque são boas. Então, não existe um indivíduo afirmar que uma é a Páscoa judaica e a outra é para os judeus. Então, os apóstolos e o Messias eles celebraram um peixe, então não existe um outro diferente, certo? O Messias ele tomou os cálices conforme a ordenança. Então não caia, pelo amor de Deus, meu amado, nessa filosofia, o que é a verdade. Você vai encontrar alguém falando dessa forma com o Messias, nada menos do que o próprio Pilatos, o que é a verdade para ele? Quando o Messias fala que seria a verdade. Então, um indivíduo que falava isso, nada menos um indivíduo de origem romana, de classe de filósofos, da origem de filósofos. Então, para você ver esse platonismo, de você ficar filosofando, para que filosofar? O que é a verdade? Como se a sua verdade fosse sua. Então, da festa da Páscoa a festa da Páscoa. Então, tome cuidado com essa ideia de cada um querer interpretar como bem entende, meu amado, porque os ensinos estão aí, você vai ver bons líderes surgindo na época atual para equilibrar o que está acontecendo, para dar um bom conteúdo rico a você. Então, a ideia, o nosso foco não é estar apontando, condenando as pessoas de forma alguma, mas
se esforce, seja uma pessoa esforçada, como diz a palavra de Deus, que o céu é tomado à força. Então não caia nessas vãs filosofias de pessoas, dizer o que é a verdade. Então, como se cada um tivesse a sua verdade, a sua interpretação, uma vez que a palavra de Deus já está lá para estudar. E quando falamos da palavra de Deus, é que o Novo Testamento é praticamente culturalmente judaico, israelita, então tome cuidado nisso, certo? Então era evidente no primeiro século, certo? A aproximação dos primeiros crentes com o povo judeu. Então observe que o fato desses crentes estarem juntos aos judeus que criam no Messias, os judeus, os não-judeus buscavam estar presentes nos ensinos, aprender acerca das festas. E isso é importante. Você vai identificar no período daquele século. Então, em um estudo anterior é mencionado que Paulo ele fala a determinadas pessoas que não deixasse ninguém bancar de juiz para cima delas. Ou seja, pessoas dizendo que eles não podem separar alimentos, entre outras coisas, festas de lua nova, Shabat. Ou seja, ele estava falando de pessoas não judias e que de fato passaram por tal momento, ou seja, que outros indivíduos, certo, vieram com falácias para cima deles, querendo bancar de juízo. Não, Paulo não estaria falando isso. Então, se Paulo abordou este assunto, significa que havia indivíduos tentando persuadir o povo que esses hábitos não deviam ser praticados por eles. Então, você vê um senso uma ideia de discriminação. Isso é discriminação, o que estava ocorrendo, porque eles fariam tais coisas, seriam da cultura de Israel. Então eles foram aproximados através do Messias, então eles estavam querendo aprender com os israelitas judeus naquele tempo. Então observe que ao longo do tempo houve os chamados concílios, certo? Concílio de Nicéia, como muitos cristãos podem conhecer, e que houve a princípio acerca do Papa querendo trabalhar, combater acerca desses fatos, para que a Igreja Católica tirasse de seus meios tais costumes e tudo mais. E você vê que isso terminou se estendendo ao longo da história. E você vê por aí pessoas com a mente de tal forma, certo? Então, quando alguém fala, mas se aquilo não tivesse acontecido, ou... Bom, devemos ver os benefícios, sim, que Deus ele sempre trabalha à frente do homem. Deus ele sabia todas as coisas, com certeza, certo? Então, você vai identificar isso, a diluição da palavra, ou seja, indivíduos que se encarregaram de tirar as festas do meio cristão ou católico, como então dizemos, e você não vai ver mais esses ritos sendo usados. Ou seja, criou-se essa ideia, certo? Essa divisória, esse seccionamento. Não, que a Páscoa cristã, que a Páscoa dos judeus é aquela. Então, pare com essa filosofia, como se estivesse dizendo o que é a verdade. Não, a minha verdade é essa. Não existe isso, meu amigo. O indivíduo ele devia mais temer a Deus, ao Deus da Bíblia, ao Deus da cultura de Israel e do seu filho, o Messias, do que temer aos homens, certo? Porque não temendo aos homens, você vai se sobressair, com certeza você vai passar a buscar mais a palavra de Deus ao seu tempo, a não estar entregue a filosofias de indivíduos que acham que talvez como dizemos, um diploma teológico e tudo mais é algo totalmente diferente, certo? Não caia nessa, tome bastante cuidado, certo? Disso, você não para de estudar a Deus, de conhecer a Deus, como aquele que, pronto, terminei o estudo, então me formei, agora eu vou partir para um outro nível, para uma outra coisa. Não existe isso, meu amigo. Por isso que há essa necessidade de você, pessoalmente, buscar se capacitar na palavra de Deus, certo? Ninguém está falando aqui de estar julgando ao próximo, mas de você estar mais atento no que você fala, as informações que você fala e de quem você está pegando essa fonte. Quem está dando essa certeza a você, certo?
Então você vai identificar que a cultura, a questão da festividade da Páscoa, desde a época do Messias, o Messias ele usa os cálices. Esses cálices são usados justamente na festa da Páscoa, certo? É muito comum ter cada alimento específico separado no prato, que cada um deles vai representar um certo momento dito. Essas informações você vai encontrar, meu amado, na chamada Haggadah do Pessa, como muitos chamam. Haggadah do Pessa é o nome, certo? Então, eu indico a você, de boa confiança, meu amado, que você, quando você tiver condições, você adquira um chamado Haggadah de Pessa. De forma específica, eu tenho um ministério que são muito amados nossos, certo? No Brasil, que é o Ensinando de Sião. Eu indico a você assim adquirir essa Haggadah do Pessa e até acerca do Kiddush. Por quê? Porque vai ensinar a você como reger o Pessa, ou seja, vai ter a parte hebraica e vai ter em português para ensinar a você, parte por parte, os significados de cada alimento no prato. Certo, você vai ver o vinho é usado durante a noite do Pessa, que foi ontem, certo? Geralmente as pessoas, elas tocam com o dedo no vinho e tocam no guardanapo, representando aquele sinal de sangue que foi dado sobre os umbrais das portas no Egito. Então você já passa a ver que são coisas interessantes de se estar praticando durante a noite da Páscoa. Certo? Vamos ter os alimentos que vão indicar acerca de vários símbolos do que aconteceu em Israel no prato da noite do Pessa. Então, tenha certeza, meu amigo, de uma coisa, que naquele período do Messias era assim, os gentios estavam buscando sempre com ardor aprender mais com a cultura de Israel, certo? Não havia questão de proselitismo. O que surgia, Paulo combatia e ensinava aos crentes da época acerca disso, certo? Então que você venha ser abençoado, certo? Com essas informações, que você possa, assim que possível, adquirir de fato, porque é importante para você, certo? Para você ter um conhecimento e praticar muito mais, ser muito mais praticante, certo? Aprender a ser mais praticante, mais zeloso pela palavra do Deus de Israel, que enviou o seu Filho. Então, esses livros que eu mencionei acerca da Haggadah e do Kiddush, você vai encontrar no site do Ministério Ensinando de Sião. Eu indico a vocês por quê? Porque é um ministério que de fato tem ajudado muitos, certo? E você vai ter uma noção melhor de como é tratada a noite da Páscoa, e que, para que você saiba, há sim a oportunidade ainda de você comemorar como digamos, esse banquete do Pessa, certo? Que é dito que quando o indivíduo não teve oportunidade, ou ele não teve oportunidade de festejar, por exemplo, ontem, ele, após esses 30 dias corridos, ele poderá novamente festejar essa festa naquele dia. Então você vai ter muito mais tempo, meu amado, para comprar e para se identificar e assim organizar a sua mesa, certo? Da sua casa. Que Deus venha abençoar, certo, a você essa noite, que você venha ser um indivíduo mais atento na palavra, nos conteúdos que nós passamos, porque de fato é por amor a Cristo, ao Messias, certo? Não buscamos estar julgando aos nossos irmãos, pondo julgo de forma alguma que o indivíduo aí não possa suportar, jamais, conforme o próprio Messias fala. Então, ame a Ele, aprenda por Ele, faça por Ele todas as coisas, certo? Que Deus venha abençoar grandemente a sua noite este dia. Em nome do seu Filho amado.